Guardião! É pro Matheus botar antes do vídeo. Fala, Guardião, tudo bem? Estamos aqui novamente, direto de casa, nessa quarentena que tá chegando ao fim, se Deus quiser. E estamos para nós vermos a lição treinamento 4 da apostila 2 deste ano de 2020, da turma de 2009, que vocês são. Antes de começar o estudo, eu peço para que vocês se inscrevam no canal aqui embaixo, curtam o vídeo, compartilhem com amigos ou pessoas que vocês queiram compartilhar a palavra de Deus, que não fique só conosco, né? Mas também que alcance outras pessoas, e que vocês também tenham feito os devocionais em casa do treinamento 4, junto com os pais, que isso é muito importante, essa discussão prévia até prepara vocês para o nosso estudo hoje. E também quero que vocês reservem um tempo separado num lugar quieto, em um lugar que vocês não tenham distrações para se concentrar, para vocês se concentrarem e estudar o tema de hoje. O tema de hoje é o filho pródigo, o filho mais novo, é a parte 1 da parábola do filho pródigo. Antes de começar o treinamento 4 dessa apostila 2, vocês têm que lembrar de que para ganhar o bottom da IBD, ganhar os prêmios, vocês precisam mandar o nome completo, a idade e uma frase marcante deste treinamento nos comentários aqui do YouTube ou para o número que está aparecendo aqui agora. Tá vendo o número aqui de celular? Mandar para esse número ou fazer aqui nos comentários do YouTube, caso o pai de vocês ou vocês tenham uma conta no YouTube, ok? Feito isso, lembrando disso, também eu vou fazer aquele gesto de números. Eu preciso que vocês prestem atenção, que esses números vão significar uma palavra no nosso caça-palavras lá no final, no último treinamento dessa apostila 2. O tema de hoje é sobre a história do filho pródigo, que, como eu falei, acredito que muitos de vocês já conheçam, e que é uma história muito marcante que acontece na Bíblia, que Jesus conta como uma ilustração do que acontece na realidade no reino de Deus. Segundo Jesus contou, Lucas 15, 11 a 31, tem o texto da parábola do filho pródigo, e eu quero que vocês abram a Bíblia nesse capítulo e leiam antes, pausem o vídeo agora, pausou? Para vocês lerem em casa primeiro, antes da gente discutir. Bem, agora que vocês já leram, de 11 a 31, o versículo para memorizar é o versículo 15, 32, que diz assim, que é o resumo da história, que diz assim: mas nós tínhamos que comemorar e alegrar-nos, porque este seu irmão estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. O que a história conta, como vocês viram? Era um filho que tinha direitos à herança do pai, mas essa herança, como acontece com qualquer outro tipo de herança, é um direito do filho apenas quando o pai morre. Então é a propriedade do pai que é transferida para o filho depois que ele morre. Mas aquele filho, não contente com a vida que ele tinha, apesar dele ter todo o cuidado e ser mais bem tratado como filho ali naquela fazenda, não contente com aquilo, ele resolveu antecipar a parte da herança dele e tratar o pai como se tivesse morrido. Ao fazer isso, ele estava mandando uma mensagem clara para o pai de que ele queria que o pai estivesse morto para ele. Assim, é como se o pai não existisse. Em outras palavras, ele está falando para ele: pai, eu preferia que você tivesse morrido. Será que, agora cabe o primeiro questionamento, será que na nossa vida, em algum momento, a gente não trata o nosso pai, a nossa mãe, aquele a quem a gente deve respeitar e ter como autoridade, o nosso professor, nossa professora, como se tivesse morrido? Assim, eu sei que parece meio drástico, mas será que a nossa rebeldia, o jeito que a gente trata como se a pessoa não existisse, em algumas vezes, assim, fazendo aquilo que não deveria fazer, será que a gente não está mandando uma mensagem que é como se você preferisse que aquela pessoa não existisse, ou aquela pessoa que é a nossa autoridade, um avô, uma avó? É o primeiro pensamento que a gente vem agora com essa lição. O segundo pensamento é: será que nós não valorizamos aquilo que a gente vive hoje e preferia ter uma vida diferente e não percebe como a gente é abençoado hoje? Depois disso, o filho, se não bastasse essa declaração de rebeldia que funciona como uma declaração até com Deus, se a gente não obedece os mandamentos de Deus, não lê a Bíblia, não ora, nós estamos tratando como se Deus para nós estivesse morto.
Isso é muito grave, assim. A rebeldia, quando a gente não segue os mandamentos, aquilo que Deus quer pra gente, é muito grave porque ela manda essa mensagem ruim, manda essa mensagem ruim de total indiferença para a vontade de Deus. Então o filho se dirigiu, como vocês leram agora há pouco, ele pegou a herança, o pai não proibiu ele de levar a herança e falou assim, não, então vai, toma parte da sua herança e vive como se eu tivesse morrido. E aí o filho aproveitou com festas, fez coisa errada, agiu como uma vida pecaminosa, teve amigos que provavelmente ele não teria se ele não tivesse aquele dinheiro, e inclusive amigos que desapareceram depois quando o dinheiro acabou. Aí é outra coisa que a gente pensa, será que as amizades que a gente está tendo, as pessoas que a gente está tendo, elas realmente estão ali com a gente no momento, só no momento bom, ou elas vão estar com a gente se um dia a gente passar uma dificuldade, a gente precisar de apoio? Então, não só a gente precisa questionar as amizades que estão conosco, que a gente possa valorizar as amizades verdadeiras, que estão na hora ruim, na hora boa, que, tipo, por exemplo, até eu e minha esposa temos, assim, amigos que quando a gente precisou, foi pro hospital, tava passando mal, e esses amigos foram junto no hospital lá nos apoiar. Então, será que esses amigos de vocês realmente são esse tipo de... Então, será que a gente não deveria buscar esse tipo de amizade realmente verdadeira? E, ao mesmo tempo, devemos questionar nós mesmos. Será que nós somos esses amigos que só tá no oba-oba com os nossos amigos, mas quando eles passarem por dificuldade a gente não vai estar presente? Então vamos ser, isso é um questionamento para nós também, de sermos esses amigos assim verdadeiros, amigos que revelam o amor de Deus na nossa vida, e que sejam amigos assim que sejam prontos a servir, não apenas para a hora boa de brincadeira, mas que sejam aptos ao serviço. E aí, voltando aqui no tema, ele ficou com esses amigos. Quando o dinheiro acabou, ele acabou tendo que se alimentar com a comida dos porcos, como conta a história. Ele se humilhou de uma maneira bizarramente ruim. Para o judeu é ainda pior essa história, porque até para a gente entender o contexto que Jesus colocou, porque porcos eram vistos como animais muito imundos, assim, como se fossem... não sei, como se fossem baratas, assim, como a gente trata hoje as baratas, aquelas baratas que ficam em casa, assim, no esgoto. É como se ele tivesse ido morar junto com as baratas, imagina, tipo, no esgoto, assim, e ter que se alimentar de coisas que as baratas passassem em cima. Só fazendo uma comparação pra gente entender o quão ruim eram, porque às vezes, hoje a gente pode ver porcos como uma coisa meio, assim, um animal não tão sujo quanto o judeu via. Então é como se ele estivesse ali no meio das baratas, naquela sujeira, e pra gente ver o ponto de decadência que ele chegou. O mesmo filho que pegou a herança do pai, que gastou tudo. Antes, esqueci de falar lá no começo, a gente fala tanto de parábola do filho pródigo. Eu não sei se eu já pedi para vocês, mas caso vocês ainda não saibam, pesquisem a palavra pródigo, tipo, que vai aparecer aqui embaixo. Pesquisem o significado dessa palavra pródigo. Ela justamente revela, espero que vocês já tenham pesquisado no dicionário, a atitude desse filho que gastou tudo que o pai tinha dado para ele. Então significa algo ruim. E depois ele se deu conta, nesse estado de imundície que ele estava, nesse estado ruim, de sujeira e total desprezo da sociedade, perdeu todos os amigos que estavam só interessados no dinheiro que ele tinha, que ele gastou tudo. Ele lembrou que até os empregados do pai dele tinham uma vida melhor do que ele estava tendo agora. Então aí você vê, o filho que se rebela, que trata o pai como morto, chegou numa situação pior que os próprios empregados do pai. E aí ele resolveu ter coragem. Isso é uma coisa também marcante nessa história, é que ele não teve vergonha de voltar. Porque pensem vocês no lugar dele. Vocês fizeram uma rebelião bizarra, tratou o pai como se tivesse morrido, e aí depois vocês teriam coragem de voltar e dizer assim, pai, desculpa, eu errei. Será que vocês não teriam medo? Eu, assim, falando de mim, eu teria muita vergonha de voltar e ouvir do meu pai, né? Te avisei, olha só o que você fez. Mas não, a história conta, eu não sei se ele demorou para tomar essa coragem, mas ele voltou e pediu para o pai para não ser mais tratado como filho, ele queria ser apenas um empregado,
que ele sabia que no fundo ele tinha consciência de que ele tinha feito errado e que ele não merecia ser mais tratado como filho. Então isso é outra coisa que também revela não só a coragem dele voltar para o pai, mas também a consciência de que ele estava errado. Isso revela arrependimento. O arrependimento faz com que a gente reconheça que nós reconheçamos que não somos merecedores. Ele não voltou reivindicando o status de filho, ele não voltou falando assim, eu sou filho, então eu tenho que ter de volta tudo que eu tinha direito aqui na fazenda do Senhor, tipo aqui na casa do Senhor. Não, ele tinha total consciência de que ele não merecia e que ele estava disposto a ter um papel inferior ao que ele tinha antes. Então isso revela consciência e arrependimento. No fundo do coração dele, ele sabia que ele estava errado e que ele merecia pagar pelo erro. Essa história de arrependimento também mostra também que o pai seria, eu acho que assim, se a gente se nós nos colocarmos no lugar do pai, nós entenderíamos se o pai tivesse aceitado ele como empregado, né? E assim, já teria sido muito bondoso. Você tratou eu como morto, mas eu aceito que você seja meu empregado. A história teria um final lindo, assim, nossa, ele conseguiu voltar para perto do pai mesmo como empregado, não estava mais no meio dos porcos, né? Comendo a comida dos porcos, não se rebaixando mais como porco. Mas a história surpreende, como a gente sempre fala, os ensinamentos de Jesus quebram aquela expectativa que a gente tem do mundo, eles quebram a rotina normal, assim, a lógica normal do mundo. O ensinamento, a gente espera que o desfecho seja mas Jesus vem e rompe aquela expectativa e traz um outro desfecho, que é o pai aceitando o filho como filho mesmo. E ele recebe assim, sem questionar aquilo que o filho fez, porque ele percebe naquela atitude de retorno e pedido para ser tratado como empregado um verdadeiro arrependimento. E esse arrependimento restabeleceu a condição dele como filho. E aí eu quero que, nesse caso, a gente pode lembrar de outras histórias, assim, por exemplo, dá para citar, não sei se vocês já ouviram falar acredito que os meninos, mas as meninas também devem ter ouvido falar, de jogadores de futebol que se tornaram muito famosos e aí eles se perderam na fama, assim. Eles vão para o Rio de Janeiro, começam a fazer festa, começam a ir em festas e começam a ganhar bem. E aí toda a promessa de ser um jogador de futebol famoso se perde e aí ele não vira nada. Então, querendo ou não, essa parábola do filho pródigo mostra que ao exercer a liberdade que o pai deu, a liberdade que Cristo nos dá, nós podemos perder até mesmo a vida ou as bênçãos que Deus tem para nós, assim. Não devemos usar essa liberdade que Cristo nos dá como motivo de perder o tesouro verdadeiro da nossa vida, aquilo que realmente vale a pena. E isso nos faz lembrar de um outro versículo, eu queria que vocês abrissem agora, de Mateus 16, 25, que diz assim, Jesus diz, porque aquele que quiser salvar a sua vida, a perderá. E quem perder a sua vida por amor de mim, a achará. Então, querendo ou não, se você procura salvar a sua vida da maneira que o mundo ensina, assim, aproveitar a vida da forma como o mundo ensina, você, no final das contas, você a perde. Mas parece contraditório, né? Mas agora dá para entender melhor isso. É como um filho pródigo, ele quis salvar a vida, ele falou, eu preciso aproveitar, eu vou ficar aqui nessa fazenda, esperar meu pai morrer para poder aproveitar, eu vou pegar minha herança agora e vou aproveitar a vida. Ele a perdeu, no final das contas. E quem quiser salvar a vida por amor de Jesus, fazer a vontade de Deus, a achará. E outra coisa que a gente também tem que lembrar, tem um versículo em 1 Coríntios 6:12, que diz assim, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Esse versículo ele é um pouco mais complexo, assim, ele tem várias repercussões. Eu queria que vocês lessem esse versículo junto com o pai de vocês e perguntassem para o pai, para a mãe, perguntassem, pai, mãe, o que significa dizer que todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm? O que significa dizer que todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas? E como isso se relaciona com a parábola do filho pródigo? Esse é o questionamento que eu quero que vocês façam em família, beleza? E agora respondendo as lições da apostila, que diz assim, enquanto o filho agiu abusando da sua liberdade, o que ele fez? O que ele fez no mundo, assim? O que ele usou? Como ele tratou o pai? Tratou o pai como morto? Ele ignorou?
O que o filho mais novo fez nos versículos 17 a 20? Qual foi a reação do pai? Era uma reação esperada? O pai agiu de maneira inesperada? Não foi revolucionário? Não foi um escândalo que o pai fez? Nos versículos 20, 22 a 24. E depois vem um questionamento para você, como pré-adolescente. De que você já tomou atitudes de filho mais novo alguma vez na sua vida? Você já abusou da liberdade que seus pais te deram? Será que você não aproveita quando o pai, ou a mãe, ou o avô, ou a avó é mais, digamos assim, deixa vocês fazerem mais coisas e vocês não abusam um pouco da liberdade que vocês recebem? Será que seus pais, ou as autoridades, seu professor, sua professora podem confiar em você e te dar mais liberdade, não ficar te cobrando o tempo todo? Pode te deixar mais tempo sozinho? Pode te deixar fazer as tarefas sem cobrar? Será que você não abusa dessa liberdade? Você já abusou da liberdade que Deus te dá? Você tem medo de voltar? Qual será a sua atitude? Você vai ser o filho pródigo corajoso, que tem coragem de voltar arrependido diante de Deus e esperar o abraço afetuoso dele? Ou você tem vergonha e prefere ficar comendo a comida dos porcos, no meio das baratas, ou na vida medíocre que a nossa vida é quando não tem Deus, que é uma vida ruim? Precisamos entender que estamos pecando e tendo atitudes erradas quando estamos distantes de Deus e não orando e não buscando obedecer a Deus. Precisamos nos arrepender e precisamos voltar para a casa do Pai. Vamos também orar para aquelas pessoas que a gente conhece, que estão diante de Deus e que elas tenham coragem e arrependimento de voltar para Deus. Um amiguinho, um colega, um primo, ou até mesmo nós que estamos, apesar de estarmos na igreja, talvez estejamos distantes. Vamos orar? Inclusive um tio, um primo, um familiar mais velho. Vamos orar para que tenham coragem e arrependimento para voltar para o Pai, porque a reação do Pai de Deus é sempre revolucionária. Então é isso, guardião. Fiquem com Deus. Vamos orar agora em casa. Eu peço que vocês orem e que nos inspiremos na parábola do filho pródigo, mas que sejamos o filho corajoso e arrependido, destemido para voltar para os braços do Pai, porque o amor de Deus é revolucionário. Ele quebra toda expectativa. Valeu, guardião, é isso. Encerramos agora o treinamento 4, espero que vocês já tenham orado em casa. Lembre de discutir o tema com seus pais e se não assistiram os vídeos anteriores, eles estão aqui neste mesmo canal, por favor procurem, assistam os vídeos anteriores para a gente manter a linha e não se esqueçam de comentar nome completo, frase e o ano de nascimento de vocês aqui nos comentários ou para o número que vai aparecer aqui de novo. Valeu! Já tá gravando? Então, pode deixar que depois ele corta.